Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um encontro do nosso curso de formação para lideranças comunitárias. Obrigado pela presença ao vivo aqui nessa galera muito especial, que está sendo um prazer, conhecer vocês e essas trocas maravilhosas que estamos tendo. E hoje a nossa convidada especial é a Thalita, prefeita da 211 Norte, que faz um trabalho maravilhoso, muito inspirador para todo mundo. E boa noite, Thalita. É um prazer estar recebendo você aqui hoje, viu? Obrigado por aceitar o convite. Boa noite. É um prazer o convite, imagina, gente. Venho muito, muito feliz para cá. Legal demais. Ó, já tem a minha prefeita, ó, a Keile falou, É, ó. a Keile, ela Aí, é a síndica aqui do Bloco F. que legal, sim. A Keile já elogiou bastante você também aqui, falou bem do seu trabalho. Bom, fico feliz. Bom demais, né, Thalita? Esse feedback, assim, é muito bom, né, pra gente, que é tanta Nossa, dor é de cabeça, fundamental, eu acho. É tanta, fundamental. né? É, É o que dá um ânimo aí de seguir também, né? exatamente. É o apoio, é o suporte, porque tem muita gente, quer dizer, muita não, né? Não posso generalizar, mas algumas pessoas criticam o trabalho da gente, né? Porque não conhece a fundo, não sabe, não entende o modus operandi, não Uhum, sabe como funcionam algumas coisas. E uhum, aí, quem tem mais entendimento, dá suporte, dá apoio, ajuda, não critica. Se tem uhum. alguma coisa que não tá legal, essa pessoa que te ajuda, ela te dá um toque, mas não é uma crítica, sabe? Sim, sim, com certeza. Não, a crítica construtiva para apoiar ela é sempre bem-vinda, né? Mas Não, com certeza, é, sem dúvida nenhuma. não chamo nem de crítica, é sugestão, né? É um feedback e Sugestão, tal, né? ajuda, até Ajuda. mesmo ajuda, porque as pessoas às vezes veem que você não consegue ou não tem o meio correto e essa pessoa já tem um pouco mais de expertise, ela vai te dar o caminho das pedras, facilita o seu trabalho, agiliza para toda a comunidade e todo mundo sai ganhando. É verdade, com certeza. Mas é muito isso acho que do ser humano como um todo, né? Fala do brasileiro mais ainda, eu acho. O pessoal no geral quer reclamar, criticar, dar pitaco em tudo, mas poucos são os que vão botar a mão na massa e querer ajudar e fazer algo. Você pode contar nos E- dedos, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso. Ó, Thalita, a gente vai ter um assunto aqui que vamos abordar. Sempre eu trago algum assunto, né? Como eu tinha falado, depois eu passo o microfone inteiramente para você falar o que quiser do seu trabalho comunitário. As pessoas fazem perguntas naturalmente, assim, tudo bem fluido, tá bom? Perfeito, estou à disposição. Valeu demais. A Cláudia cumprimentou. Oi, Cláudia, tudo bom? Boa noite. Beleza, que bom que veio. É isso, pessoal. Vamos lá, ó. Temos dois assuntos importantes hoje. A gente já falou de tantos assuntos, todos os assuntos são importantes. Eu não considero nenhum assunto mais ou menos importante que o outro. Todos têm a sua importância, né? Mas eu queria introduzir aqui, foi muito legal a aula anterior sobre comunicação, né? A gente falou sobre comunicação como um todo, grupos de WhatsApp, Instagram, enfim, redes sociais, né, de forma geral, regras de boa convivência, etc. E a nossa convidada, a Cris, da 713, falou coisas maravilhosas, ela teve uma participação muito bacana, mas ela comentou algo que eu queria trazer para cá, né? Ela, não sei se vocês lembram, ela comentou que na quadra dela, ela optou por não ter receitas fixas, né, para não ter recebimento fixo. Foi uma escolha dela, ela atua conforme a demanda, né? A demanda, surgiu uma situação tal, eles fazem a maquinha, reúnem e fazem aquilo, tá? Então, cada pessoa tem o direito, cada organização tem o direito de fazer como quiser, né? E para ela, e está funcionando muito bem para ela, né? Mais umas observações aqui. A gente tem alguns gastos fixos, né? Desde uma conta, quando você abre a conta no banco, ele já é uma conta fixa. Então, eu acho um pouquinho preocupante uma situação assim para os gastos fixos, mesmo que seja uma conta bancária de 70, 60, 80 reais, né? Então, assim, outra coisa, fazer vaquinha, fazer mutirão é bacana, mas dá um trabalho danado, 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 assim. E a gente tem nossos trabalhos, nossas ocupações, né?
Então, eu acho muito, minha opinião, tá? Eu acho mais difícil isso. Acho que é importante pontualmente, por exemplo, agora a gente está vivendo a questão do parquinho aqui na quadra, tá um mutirão, vaquinha, a gente rifa, venda de cola, um monte de coisa. Faz parte, isso é importante, sim. Mas eu me preocupo com o dia a dia, né? Com o cotidiano, com as ações do dia a dia. Então, eu recomendo aquilo que eu sempre falei para vocês: o planejamento, a gente ir atrás de recursos, tendo as contribuições, seja ela qual for, para vocês terem esses gastos fixos, pagos, organizadinho, porque não até fazer uma caixa, porque surge um caixa, porque surgem emergências, né? Então, aí surge uma emergência do nada, vocês vão ter, ai, mutirão, vamos lá, faz aqui, vaquinha, e não dá para ter certeza que a vaquinha vai dar certo, né? Se as pessoas vão colaborar e tal. Então, não recomendo muito esse formato, tá? Não é uma crítica a ela, eu repito, isso aí é uma opção e pode, e funciona muito bem, tá funcionando para ela. Mas eu, aqui, como professor do curso, eu recomendo ir por esse caminho, né? De ter uma coisa, um planejamento, uma organização e ver as receitas que vocês podem ter de forma fixa. Mesmo que sejam R$ 300, pelo menos vocês vão ter ali para pagar a conta do banco e um pouquinho para fazer algo. E vai juntando e depois vocês conseguem fazer alguma ação, tá bom? Então, essa é uma primeira observação que eu faço aqui para vocês. E aproveitando esse gancho, a gente pode falar sobre essas situações, né, fixas que eu acho interessante de uma prefeitura comunitária ter. Primeiramente, a gente tem que tentar tudo via ouvidoria. Tudo, 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 desde a coisa mais simples à coisa mais complexa. Mas, sendo bem realista, não é simples assim. Uma coisa é fazer ouvidoria, outra coisa é ter a ouvidoria realizada, né? Que é bem frustrante muitas vezes, né? Então, várias situações aqui na quadra, eu já cansei de esperar. Se fosse depender de ouvidoria, a gente não teria feito. Então, a gente tem essa liberdade de organização para poder ir fazendo, né? Essas pequenas manutenções que fazem a diferença de uma forma gigantesca, né? Só vocês entrarem em qualquer quadra, como a da Thalita, como a minha, qualquer quadra que tem uma prefeitura comunitária organizada, que tem os trabalhos em dia, e uma que não tem, né? A diferença é gigante, é inegável isso, né? Então, alguns desses custos fixos eu queria trabalhar aqui com vocês. O primeiro é a conta bancária, que eu já comentei, né? Comecei a falar. O outro é a empresa de contabilidade, por exemplo, né? Empresa de contabilidade. Claro que vocês, no comecinho que não tem receitas, não tem sentido ter uma empresa de contabilidade. Estou pensando a partir do princípio que vocês já têm algumas receitas, né? Para ter essa movimentação, trabalho profissional, dá mais transparência aí também, né? Do que uma coisa informal, alguém fazendo um livrinho aqui para não, uma empresa, contadores, né? Profissionais, estão habilitados para isso, têm vasto conhecimento. Então, esses são os dois iniciais, né, que eu trago aqui, a taxa do banco, a empresa de contabilidade, e na minha quadra a gente fez no começo, quando ativou a prefeitura, a gente fez uma enquetezinha e foi unânime, assim, desses gastos fixos, a gente não tinha muito recurso no momento, nem tem muito agora, tem poucos, mas bacana, não me queixo, então tá legal para a gente fazer tudo que a gente consegue. Mas no começo foi um pouquinho, né, começou aos poucos. E a gente começou a ter uma pessoa para fazer limpeza na quadra, que o SLU cuida da limpeza, mas a gente sabe que ele não consegue atender todo dia, às vezes não limpa 100% em algumas áreas, né? Então a gente conseguiu implementar a princípio era uma diária por semana só e já fazia diferença. Então a gente comprava os sacos de lixo, né? E uma diária por semana. Então conseguimos, na época, eu pagava R$ 150 a diária, assim, então era um valor baratinho, né? E que fazia diferença absurda, assim, já uma vez por semana. Então eu super recomendo, ó, com 400, R$ 500 você já consegue ter uma limpeza uma vez por semana, os sacos, a contabilidade ali, não, a contabilidade não, aí eu já exagerei, é difícil achar uma contabilidade com menos de R$ 300, né? Então vamos lá, botar 300 mais 150 de uma diária, 450, taxinha de... Vamos botar uns R$ 600. Com R$ 600 já é possível ter, já faz a diferença. Uma limpeza na semana, sacos de lixo, taxa bancária e aí a empresa de contabilidade, né? Então, depois foi crescendo, a gente teve mais receitas, a gente colocou 2 vezes por semana. E uma observação, é importantíssimo vocês terem a contratação em diária, procuram pessoas que possam emitir nota fiscal, né? O MEI, por exemplo,
Não aceitem recibo, não só desse serviço, como nenhum outro, tá? Recibo de papelaria, que a gente chama, né? Sempre nota fiscal, é muito importante. Então, eu recomendo fazer isso por diárias, né? E mais para frente, vamos pensar no cenário agora abundante, que vocês estão com vários receitos, tá legal, dá para ter vários dias na semana. Cuidado, porque a partir de 3 diárias já vocês vão ter problema. A pessoa já pode ter, pode configurar como um trabalho, né? Como um trabalho fixo, né? Então, é um vínculo. Obrigado, Kelly, pela palavra. Fugiu da mente. Exatamente, é um vínculo, né? Então, muito cuidado. Então, eu recomendo vocês terem. Se quer ter 3 vezes por semana, é bom ter, por exemplo, uma pessoa para um dia, uma pessoa para outros 2 dias. Enfim, tem algum revezamento assim. Não definir horários. É por demanda de trabalho. Vocês falam, é limpeza, é uma jardinagem aqui, fazer tal coisa. Não estabelecer horário, é de 7 às 15 horas, nada disso. Não estabeleçam vínculo nenhum, tá? Se possível, eu recomendo fazer até um contratinho, né? Deixando bem claro isso, é bem legal, só para garantir, porque tem gente, eu ouvi casos aí que pessoas nesse sentido entraram contra a prefeitura, entraram na justiça contra a prefeitura e ganharam, tá? E ganharam. Teve casos de prefeituras que fecharam por causa disso, porque tiveram que pagar um dinheiro, teve uma indenização. E um paralelo. Algumas prefeituras contrataram a pessoa, CLT, bonitinho, assinado, carteira assinada, mas em algum momento deu ruim, a pessoa saiu, tiveram que pagar uma indenização caríssima, porque já estavam vários anos na prefeitura e a prefeitura fechou por isso também. Pagaram as contas e o pessoal, os blocos desistiram, não pagam mais, saíram fora, né? Então, muito cuidado com isso. Não recomendo essa contratação assim fixa. Se querem todos os dias da semana, é melhor até ver alguma empresa que presta esse serviço. Vocês fazem um contrato com a empresa que vê, paga pagamentos, férias, todos os direitos do trabalhador, né? Então, fica essa recomendação aí para vocês, tá? Mas faz a diferença absurda, né? E aí. Oi? Geisa botou? Não vi. Som ativo? Desculpa, Jean, não estava escutando, agora eu estou. Obrigada. Ah, tá. Beleza, Geisa. Tranquilo. Agora eu entendi. Pensei que você estava dando sugestão de algum som. Vamos botar som aí. Bom, é isso. Então, alguns desses gastos fixos, né? Depois vão surgindo outros que vocês vão mapear. Eu vou falar alguns deles, né? Que a gente pode ter, que faz a diferença, que vão surgindo, por exemplo, os coletores de fezes de animais. Bacana de colocar. Não é tão caro para instalar. A manutenção dele também não é muito caro assim, né? Mas exige, claro, tem um custo, né? Pelas bobinas, os saquinhos, tem que ficar cuidando disso. Às vezes quebra alguma coisa, tem algum vandalismo, né? Mas é uma coisa legal de vocês colocarem também, certo? As plaquinhas, né? Placas educativas de conscientização, muito bom, de recolha fezes de animais e várias outras situações que vocês podem ter aí também. Por exemplo, agora a gente colocou eu vi que tem até na quadra da Thalita um legal e tem outras quadras também, um aviso para não jogar entulhos e restos de material, essas coisas, né? Isso aí é triste em toda a cidade, o pessoal joga qualquer coisa em todos os lugares. A gente já achou que cama privada, inacreditável, assim, a galera joga armário, é uma loucura, jogam de qualquer jeito, não estão nem, pois é, né, Thalita? Mesmo com a placa ainda jogam, né, mas eu percebi que a gente deu uma melhorada, a gente botou uma mensagem assim, a lei, mencionamos a lei, sujeito a multa, área monitorada por câmera, acho que deu uma assustada, e aí deu uma reduzida, mas mesmo assim tem gente que joga, mas a gente está de olho e a gente fica conversando, né, mas deu uma melhorada gigantesca. Sem isso, estava muito jogado e a gente estava secando o gelo aqui, né? Então, enfim, vocês podem colocar essas plaquinhas, né? Tem algumas dificuldades em placas, por exemplo, sinalização de trânsito. Tudo que é Detran, a gente não consegue. Nem pintar quebra-mola, fazer quebra-mola, então, não é possível, né? Tem esse probleminha, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer. Nova cap, tudo que é relacionado a podas de árvore, a gente não pode fazer de nenhuma forma. O máximo que vocês podem ter é um trabalho de jardinagem, né? Uma coisa mais simples, assim, um detalhezinho, um galinho ou outro, né? Mas poda de nenhuma forma, né? É só a nova cap que pode. Iluminação pública também, né? Não vai querer inventar de trocar lâmpada de poste e tal. Não é permitido, né? Então a gente tem algumas limitações, né?
Mas voltando a falar aquelas que a gente pode fazer, né? Como eventos, por exemplo, a gente pode fazer os eventos, a manutenção de parquinho, né? Pinturas, por exemplo, aqueles totens, né? Aqueles totens cinzas que tem em todas as quadras. A gente já comprou até um galão de tinta cinza que já fica aqui guardadinho, porque tem pichação sempre. Então a gente está procurando estar de olho, assim, pichou, imediatamente a gente já faz a pintura, né? Porque se for esperar em ouvido via ouvidoria, vai demorar demais, mais uma vez, e isso é constante. Infelizmente, as pichações são constantes, né? Então, essas pinturas, pinturas de banco, enfim, essas ações eu tinha compartilhado aquele jornalzinho aqui da quadra e todo mundo já falou aqui várias vezes, tem várias outras ações também, né? Eu queria abrir um pouquinho para vocês para ficar dinâmico e não só eu falar. Que outras ações vocês têm nas quadras de vocês ou que gostariam de ter, que acham possível de ter, além dessas que eu falei? Alguém gostaria de compartilhar? Tem muitas, hein? Mas só para a gente bater um papo. Ô Jean, aqui na nossa comunidade aqui, a questão do pagamento mensal, como a gente não tem essa condição de blocos estruturados, né, condominiais, a questão da vaquinha dá muito certo, viu? Agora mesmo a gente está organizando para o São João e a gente vai aprimorando aí com cada dia. Já temos até uma vaquinha assim com um pouco mais de gordura para Não, estruturar a coisa de uma forma mais organizada, sabe? Muito bom, Marcelo. Com certeza. Se você não tem nada formalizado, não tem nada vaquinha, é o melhor canal, com certeza. Sem nenhuma dúvida, né? Eu me referia mais assim, quando você já está nesse momento aqui que a gente está trabalhando na constituição de CNPJ, conta bancária, essa organização, né? Mas as vaquinhas são ótimas. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar? Tá aberto aí? Algum complemento? Jean, Oi, Zamara. eu não vou ligar a câmera porque eu estou muito gripada, mas a minha dúvida seria nessa parte inicial, por exemplo, que a gente está criando a prefeitura agora, a gente vai ter muito provavelmente quase zero de recurso. É uma recomendação, por exemplo, a gente tem uma quantidade grande de comércios aqui na Entrequadra. A gente pode pedir para eles doações, é algo que as prefeituras fazem, eles costumam contribuir ou é algo realmente que a gente não pode contar, por exemplo, limpeza de parquinho, alguma coisa assim nesse sentido? Super recomendo, Isamara. Muito legal, mas não é tão fácil assim, né? Pelo menos aqui na nossa quadra a gente não tem apoio fixo de nenhum comércio. Porém, eles apoiam coisas pontuais, né? Tipo festa junina, rola algum patrocínio. Agora no parquinho, por exemplo, eles colocaram algum recurso também, né? Mas acho que isso varia muito de cada quadra, né? Você aí na 403 Norte tem vários restaurantes, tem o Caminito, né? Por exemplo, né? Aí na sua quadra, né? A gente tem o Caminito, a gente tem Cantucci, tem bastante, a gente tem o Calamares, tem muito comércio aqui, né? Boa, lembrei, empresas grandes, né? Eu acho, Grandes, empresas grandes. eu acho que vale a pena, igual eu tinha recomendado, né? Para vocês apresentarem um projeto para os síndicos, para os moradores, quanto melhor vocês apresentarem a proposta, mais chance tem deles entrarem, né? Então, talvez Uhum, apresentando um projeto bonito, vocês querem fazer, o que que vai impactar para comercial, o que que é interessante aí para comercial eles terem esse apoio, né? uhum. A gente está nessa fase de elaborar esse plano, né? Para ver se a gente consegue a adesão deles também. Tem que pensar, talvez eles se interessem muito pela questão da limpeza, né? Que é a área de comercial, então, os clientes, Isso. talvez focar nisso. Ó, a gente precisa de uma. Lixeiras que a gente tenha, né? Isso. Pelo menos o pessoal que mora perto da parte dos comércios, né? Tem um fluxo maior de lixo, porque tem mais clientes, né? Saindo às vezes com copo, Uhum. descartável, e não tem onde jogar, porque de fato não tem muita lixeira, né? Verdade, esse é um muito bom ponto, ó. Tanto a lixeira, não sei se tem container de vidro aí na comercial de vocês, já tem? Tem na de cima, na 203. Na 200, aqui na 403 não tem. Talvez esse ponto possa interessar, né? O comércio ter algum container de vidro lá na comercial para eles dividirem. E essa limpeza semanal, a pessoa pode ir na Uhum. comercial dar esse reforço. Talvez seja um Ah, atrativo, né?
Ah, legal. Obrigada. Recomendo demais, demais, demais. E aí, você falou de lixeiras, outra ação, né, que a gente pode colocar. As do GDF, não sei na quadra de vocês, mas as nossas aqui tem umas com um buraco gigante, que o lixo chega, cai todo, né? É bem complicado. A gente solicitou isso desde o começo da prefeitura aqui, há alguns anos, e nada, não chegou nenhuma ainda, não conseguimos. A gente instalou várias, né? Aos pouquinhos a gente foi instalando. Começou todo. Instalação de lixeiras é só com a administração também, ou a prefeitura pode A gente instalar. pode, a gente pode, a gente pode, a Ah, gente pode. E a gente cuida delas também, assim, de vez em quando rola algum apoio do SLU, eu vejo que eles ajudam a limpar ali, mas assim, eles geralmente limpam só as do GDF, né? As nossas a gente tem que arcar com a limpeza ah, também. entendi. Tá É, ótimo, obrigada. tá, não, de boa. É tranquilo de fazer isso, tá? Colocar assim, as lixeiras. O que mais, pessoal? Algumas outras coisas. Uma coisa legal aqui que a gente conseguiu colocar que deu certo também é a questão como se chama? Deu branco aqui, do asfalto. Falei do Detran, né? Mas assim, tem buracos nas pistas. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer, né? Tem um asfalto pronto. Vocês podem comprar em loja de construção. Eles vendem um asfalto pronto em pequena quantidade, assim. Então dá para tampar uns buracos, porque o dos buracos ele vai só aumentando, né? Ele começa pequenininho e depois ele vira um buracão, né? E é demorada a operação tapa-buraco, né? Se vocês tiverem sorte de conseguir rápido, vai ser uma sorte. Mas é uma boa de ter, né? Então podem comprar rapidamente, tampar aí os buraquinhos, é um alívio gigante, né? Alguma outra, pessoal, que vocês lembram aí dessas ações que a gente pode fazer? Que tem aí na quadra de vocês, as pessoas que estão com alguma com prefeitura aqui, tem alguma outra coisa ou não? Ninguém? Bom, é isso. Então, vamos lá. E aí, um outro assunto aqui que eu queria abordar, que algumas pessoas perguntaram um pouco com dúvida, né? São dois assuntos. Primeiro, a questão do Prolabore e segunda, a questão das comissões, tá? Prolabore, gente, prolabore não é um pecado, viu? As pessoas às vezes colocam como prolabore como se fosse, a quadra é um prolabore. Não, isso não é um pecado. Primeiro, tem que se consta no estatuto, é legal, tá tudo certo. O erro é se não consta no estatuto e vocês estão com prolabore aí recebendo. Não, isso é o erro. Se consta no estatuto, está correto, beleza? Mas assim, eu recomendo, se tiver prolabore, ser no máximo assim, botar que é uma ajuda de custo, né? Deixar como não ficar uma coisa só para o dinheiro, porque vocês podem atrair pessoas só pelo dinheiro e perde esse lado comunitário, né? Então eu acho que a minha recomendação é se ter prolabore, ter tipo, no máximo um salário mínimo, como a gente vê em alguns lugares, e a título de ajuda de custo, né? Para o prefeito ou prefeita poder receber, não ter um prejuízo, paga gasolina, ou enfim, os custos que tem para representar ali, porque a gente tem custo sim, né? E mesmo assim, não é o salário. A gente sabe a dor de cabeça, sabe o valor que é. Se for para pagar um salário mesmo, o salário de um prefeito comunitário vai ser um super salário. Eu acho que mereceria ganhar muito, mas é um trabalho comunitário, é voluntário, não tem tantas receitas assim. Então, outra observação que eu faço é se vocês vão ter Prolabore, também ter algum limite no estatuto de vocês, assim, por exemplo. Pode ter prolabore a partir de tanto de receitas, porque senão vocês vão pagar prolabore do prefeito. E aconteceu, eu já vi em casos assim que o prefeito tinha direito de receber prolabore e praticamente só pagava o prefeito. O dinheiro era pouco, então ele estava recebendo e estava legal, estava fazendo certo, mas ele não conseguia fazer muita coisa, só estava recebendo e lutando e tal, fazendo as coisas, tinha melhoria, sim, mas pouca ação, né? Então é bom ter alguma cláusula assim, dizendo a partir de tanto vocês têm o Prolabore a título de ajuda de custo, tá? É só uma recomendação aqui. Então, quando se coloca, aí estou lendo mensagem, é o mais comum o Prolabore apenas para o prefeito, para outros membros. Eu nunca vi para outros membros, né, Isamara? Sempre eu vejo só pelo
pelo prefeito ou prefeita mesmo, que é quem vai estar aqui, né, e representar em todos os lugares, né? Mas não é ilegal, se o estatuto permitir, né, outras pessoas também, é possível. Eu nunca vi vice-prefeito, secretário, tesoureiro, receber nada. É porque a gente vê as receitas que as prefeituras recebem, né? Não é tanta coisa assim, não dá para pagar muito mais que um salário mínimo, né? Eu não vi nenhuma prefeitura assim com receitas muito altas para pagar mais, tá? Então, fica aí de recomendação, tá? E agora sobre as comissões. As comissões, a gente pode criar comissões, né? Eu percebo que para compor uma chapa, cargos de diretoria, é muito difícil. Pessoas, por vários motivos, não querem, não podem se envolver e assumir ali ser vice, ser prefeito, ser secretário, ser tesoureiro, o que for, né? Poucas são as pessoas, é sempre uma luta, né? Por isso é importante a gente tentar enxugar o número de cargos, porque às vezes é uma dificuldade. Tem prefeitura que não conseguiu continuar porque não conseguiram compor a chapa toda e a diretoria, né? Então, tentar uma composição mais enxuta. E aí é onde entram as comissões. As comissões é totalmente diferente. As comissões, as pessoas conseguem entrar com mais facilidade, né? Então, são grupos de trabalho, né? A gente chama comissão ou grupo de trabalho. Então, mapear, né, os talentos da quadra, convidar essas pessoas a participarem, empoderar essas pessoas, né, consultar essas pessoas, vamos supor, assuntos jurídicos, chamar os advogados e advogadas aí da quadra de vocês, as pessoas que gostam de evento, têm experiência em evento, né, chamam para a comissão de eventos da quadra, certo? Do parquinho, ou questões infantis, né? Reuniões das mães, pais, e famílias, ter essa comissão aí também, né? Tem de esportes, pode ter de esportes. Então, vocês podem criar isso, isso é muito legal. Aí traz a pessoa para participar, né? Dá ali para elas de forma simbólica, você pode coordenar essa pasta, pode ajudar aqui nessa comissão, e aí fazer os grupos de trabalho. Mas, na minha experiência aqui, eu acho que eu já comentei isso, mas a gente criou, eu todo empolgado nas comissões, saí criando comissão demais e várias dessas comissões não tinha ninguém, porque dependemos das pessoas, né? Então eu percebo que essas comissões elas funcionam quando surge a demanda. O exemplo do parquinho, eu falo de novo, né? A gente está na missão agora do parquinho, então tem um grupo engajadíssimo, criou essa comissão, tem esse grupo de trabalho para tratar dos assuntos do parquinho. Então surge muito de forma orgânica, né? Claro que vocês podem tentar forçar um pouquinho, tentar achar as pessoas, dar um tempo, né? Mas só vai funcionar mesmo essa comissão se tiverem as pessoas aí para tocar, né? Senão vocês vão ter vários grupos vazios, tá? Vocês têm aí, pessoal, na quadra de vocês, comissões, grupos de trabalho? Se puderem compartilhar. Ninguém? O pessoal tá meio calado hoje, só no chat. Vamos falar mais legal. Ó, parquinho. Kelly, sobre o parquinho, de quem é a responsabilidade? Não entendi, Kelly. Responsabilidade no quê? De cuidar do parquinho? É isso? Ó, Keila, na verdade, a responsabilidade de tudo é do GDF, né? A prefeitura ela vem como um apoio para dar esse apoio. No nosso parquinho aqui, o que a gente reformou há muito tempo, o GDF não tinha reformado há 15 anos, ele estava insalubre, desde a gente arrumou, cuidamos da manutenção dele. Não dá para contar muito ah, com isso, né? Algumas questões. Então a gente cuida, né? A gente cuida dele. No condomínio, é responsabilidade do condomínio se o parquinho está no condomínio, né? Aí o condomínio que instalou e cuida da manutenção dele, né? E da grande polêmica, inclusive, foi o que aconteceu na minha quadra aqui, né? Um bloco que colocou, vocês viram aí na TV, não sei quem acompanhou, mas um bloco colocou há 10 anos atrás um parquinho do condomínio, no espaço ali, tipo um puxadinho ali no condomínio, né? Eles colocaram, eles cuidaram muito tempo, o pessoal se incomodou com o barulho, etc. Em assembleia eles resolveram e tiraram. Acabou, né? Deu uma polêmica e tal, mas é isso. Condomínio tá mais difícil por isso, assim, né? Vão ter reclamações e tal. Condomínio fechado é diferente, né? Agora a gente está falando aqui das nossas quadras de plano piloto ou de outras RAs, né?
como aqui temos a Rosângela, o Marcelo, né? Então, tá em área pública e é a responsabilidade do GDF. Então, a gente tem que ficar cobrando, pedindo manutenção, mas sabendo que pode demorar ou pode não vir. Então, a gente aparece aí, né? Vamos lá. O governo está fazendo, a gente vai atrás e mão na massa para fazer, né? E aí, se tiver recursos, dá para fazer. Claro, com segurança, seguindo todo aí o que é permitido também. Não vão inventar um clube aquático no parquinho e fazer coisas assim que vão ter um impacto, né, em áreas tombadas e tal. Aí não, aí o pessoal vai chegar e não vai deixar. Mas essa manutenção simples, arrumar um brinquedo, algo que está estragado, enfim, uma pintura, é super tranquilo, né? A gente faz com o maior prazer. Beleza? É, alguém gostaria de falar algo sobre? Não? Ah, das comissões, né? Eu tinha perguntado, não sei, no momento, na 402 não existe nenhuma comissão. Beleza, Cleverton, obrigado. Pedido de areia, o Antônio colocou. Antônio, as gravações fica tudo na gravação. A gente grava tudo sim, tá, Antônio? E a outra pergunta, pedido de areia, nova CAP mesmo, né? Eu faço o pedido pelo Participa DF, já consegui aqui duas vezes, né? E aí demora um pouquinho, mas chega. A areia, a nova capa, eles enviam, sim, é possível. Tem que ficar no pé, tentar insistindo. Se tiver algum contato lá, tentar pedir ajuda desse contato, né? As prefeituras estão, a gente está num grupo, por exemplo, na Asa Norte tem o CCAN, né? O Conselho Comunitário da Asa Norte. Tem pessoas da Nova Cap lá que super nos atendem, né? A gente tem a liberdade de conversar com eles, então recomendo. Na Asa Sul também tem, né? O CCAS, por exemplo, Conselho Comunitário da Asa Sul, da mesma forma. Mas é ouvidoria, né? Eles ajudam a reforçar, né? Mas é ouvidoria, tem que ter ouvidoria. Eles vão pedir ouvidoria, tá bom? E se não, podem comprar areia também, né? Mas dá para conseguir. Essa é uma que eu recomendo vocês terem um pouquinho de paciência para conseguir, tá? Via ouvidoria. É isso, gente. Alguém mais? Algum assunto? Alguma pergunta ou algo? Algum comentário? Não temos, então é isso. Eu vou passa voando o tempo agora. Eu vou passar para nossa convidada especial aqui, a Thalita. Oi, Thalita, você está por aí? Estou Aí. sim, só estava religando aqui. Não, beleza. Thalita, o microfone está contigo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Fique à vontade para compartilhar o que você quiser sobre o teu trabalho maravilhoso aí na quadra. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria primeiro, então, de começar falando com vocês sobre os aspectos tangíveis, que são os mais mensuráveis, né? Quando a gente fala de cuidar da quadra. Então, explicando um pouco como funciona a rentabilidade, né? Nossa fonte de renda aqui na 211 Norte. Nosso estatuto prevê que cada bloco associado contribua com um salário mínimo mensalmente. Ao todo, nós temos 10 blocos construídos e temos o espaço do bloco A, que ainda não foi construído. Então, hoje nós temos 9 blocos que contribuem com a prefeitura. Então, a nossa renda mensal, ela gira em torno de R$ 13.000. E tem os custos fixos, como o Jean mencionou no início da reunião, que é a contabilidade, a tarifa do banco, o container de coleta de vidro, que mais que tem fixo? Jardinagem, que a gente paga um contrato com um CNPJ. Antigamente, nosso jardineiro era MEI, só que é um trabalho mais complicado, porque às vezes ele estava doente e não vinha. Então, quando eu contratei a empresa, esse trabalho ficou ininterrupto. Então, por esse valor, eles vêm 2 vezes por semana, somente meio período, e eles fazem toda a limpeza das lixeiras que são da quadra, né? Fazem as reposições de saquinhos, as reposições das bobinas de saquinho para coleta de dejetos de PETs e os blocados, que são aqueles acabou, né? Que nós também temos. Então, nós temos várias lixeiras que são da prefeitura, ficam por conta da manutenção da prefeitura, não é do SLU,
e a gente compra os saquinhos, tanto de dejeto de PET quanto os sacos pretos que a gente usa nas lixeiras. Além desse serviço de manutenção das lixeiras, eles também fazem a parte de varrição do parquinho de areia, que é o parquinho central nosso, que é a responsabilidade da prefeitura, e também da quadra de areia que nós temos, além da varrição das áreas comuns, né? Aí mais custo fixo, os lixos, né? Os sacos de lixo que a gente tem. É, Eventualmente a gente faz um plantio de alguma planta, por exemplo, nós tínhamos algumas barracas de moradores de rua, né, na quadra. Quando o serviço social retirou essas barracas, aquele espaço ficou ainda possível de outras barracas. Então a gente meio que fez um jardim lá, um jardim com algumas mudas de planta para dar um ar mais de cuidado. E aquele serviço ele foi a parte do contrato de jardinagem, né? Então a gente teve que pagar a parte. Então a gente tem esses custos fixos como prefeitura, né? O Prolabore da prefeita, é, esses custos fixos. Eventualmente aparece um custo com o governo, uma guia, alguma coisa assim. Então quem lida com isso sabe que a melhor opção é não dever para o governo, e a gente procura sempre deixar isso tudo muito, muito certinho, muito límpido, muito transparente. E, bem mencionado pelo Jean, a gente assinou contrato de manutenção de jardinagem com o CNPJ para evitar vínculo empregatício. Porque num eventual processo trabalhista, a gente não tem previsto nenhum valor financeiro monetário para pagamento de custas processuais, né? Então, o CNPJ é sempre a melhor opção. Quando você contrata uma empresa, na ausência de um jardineiro, essa empresa vai te mandar outro. Você não vai ficar sem o serviço. E você sempre vai dar as ordens, o comando, para aquela pessoa que é o seu ponto de contato do contrato, né? Não diretamente para o executante. O executante não é seu funcionário. Então, isso já retira toda aquela parte daquele vínculo que o Jean explicou de algumas prefeituras. Então, às vezes, é uma falta de conhecimento, né, do contratante não ter esse cuidado, né? Porque a gente tem que prever o futuro daqui a 2, 3, 10 anos e tomar cuidado com isso. A minha prefeitura não tem sede, diferente da prefeitura da 111 Norte, que ela tem uma sede. Ah, na minha opinião, uma sede não é um bom negócio para a quadra, porque essa aí é a opinião da Thalita, tá? Tem gente que gosta da sede, mas, a meu ver, você, a partir do momento que tem uma sede, que você desembolsou lá 120, 130 mil reais para a construção de uma sede simples, você passa a ter conta de energia elétrica, água, você passa a ter manutenção, você tem que comprar patrimônio mobiliário, você tem que ter um cuidado muito grande com a parte de segurança dessa sede, porque alguém pode invadir à noite, roubar algumas coisas. Você tem que ter cuidado com o telhado, que às vezes pode cair um galho, estragar seu telhado, chover e dar infiltração, enfim, N coisas operacionais que, a meu ver, no caso de uma quadra como a 211, em que cada bloco tem um escritório, o prefeito que tiver em exercício vai utilizar o escritório do bloco em que ele reside. Então, a sede da prefeitura vai ser aquele local onde mora o prefeito. Hoje em dia, tudo é muito eletrônico, né? Você tem balancete eletrônico, você tem orçamentos eletrônicos, você consegue salvar tudo isso na nuvem, de forma que você não precisa de um espaço físico grande para você guardar muitas coisas, né? Ah, Thalita, mas tem o equipamento da jardinagem. Quando você contrata uma empresa, essa empresa tem alguma coisa de equipamento, né? Aí você vai guardar o seu estoque de sacos de lixo, sacos de dejeto de PET. No máximo, você vai ter um rastelo. Isso tudo cabe no escritório do prédio, né? Então, a meu ver, a sede não é um bom negócio para as prefeituras, né? Justamente em virtude de onerar muito
essa existência, né? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho dos aspectos intangíveis da prefeitura. Muito bem lembrado pelo Jean, quando você compara uma prefeitura, uma quadra com prefeito, de uma quadra que não tem um prefeito, né? Tudo na mão do GDF fica inviável para o próprio GDF, que não está ali 24 horas vendo tudo que está acontecendo. A minha primeira experiência como prefeita da quadra foi um poste de iluminação bem aqui em frente ao bloco K, que ele estava um pouco frouxo embaixo. Começou a cair, né? Eu entrei no site da SEB e abri um chamado cerca de 2 horas e meia depois. O caminhão já estava aqui, colocando esse poste de volta no lugar. Para as quadras que não tem, desculpa, gente, eu tô com a garganta meio ruim. E aí agora eu tô falando demais, ela tá secando, tá me dando tosse. Para as quadras que não tem um representante comunitário, uma prefeitura ou um voluntário que seja, essa informação não chega nas mãos de quem tem que fazer. Porque um simples morador, ele tem esse olhar, mas ele tem um olhar do ponto crítico. Olha, o poste está caindo e ninguém faz nada. Nem ele, né? O poste está caindo, ninguém faz nada, minha quadra é abandonada. Mas ele não se presta a ir lá, entrar no site, fazer uma foto desse poste que está caindo e solicitar a manutenção. É muito rápido, né, que essa manutenção acontece. Então, o olhar do prefeito, quando ele assume, ele passa a ser mais apurado e com, como que eu posso explicar? Como que eu posso me expressar? Não é boa vontade, mas assim, faz parte das atribuições dele cuidar daquilo, né? Então, ele caminha pela quadra já com um olhar de o que será que eu posso fazer aqui? Será que eu preciso melhorar essas árvores que estão, o galho está descendo muito, está ficando muito escuro? Será que eu posso solicitar à Nova Cap uma autorização para eu plantar uma árvore bem aqui? Né? Porque também você não pode plantar árvores em qualquer lugar sem autorização da Nova Cap. Então, você passa a ter esse olhar mais de cuidado para a quadra. E como transferir esse olhar de cuidado para os moradores? Esse, na minha opinião, é o ponto intangível mais importante, porque você tem que causar no morador um sentimento de pertencimento que até então ele não tem, porque ele mora ali e é dever de alguém cuidar daquele espaço, não dele, né? Então, o que que eu comecei a fazer? O ano passado, eu fiz uma festa de Halloween aqui na quadra. E eu perguntei no grupo de moradores quem tinha interesse em servir como ponto de entrega de doces para as crianças. Eu tive 32 pontos de entrega de doce. 32. Só que óbvio que eu não poderia deixar as crianças frequentarem os 32 pontos. Eu consegui desenhar 4 rotas de distribuição de doces e cada grupo fazia uma rota diferente. Os moradores, eles se divertiram tanto naquela situação e sentiram que eles fizeram parte daquele evento. E foi um evento incrível, maravilhoso. E ali nasce o sentimento de pertencimento. Eu faço parte disso. Eu faço com que a comunidade seja mais alegre, mais leve, né? Porque quando você aguça a união nas pessoas, as coisas fluem melhor, as pessoas se falam com educação, as pessoas se tratam bem, e é um desafio, né? Esse foi um dos primeiros. Paralelo a isso, nós temos aqui, para quem não conhece, a 211 Norte, bem na beirada da L1, nós temos uma alameda de ipês brancos. Então, em outubro, por 3 dias, 4 dias, vira um ponto turístico incrível. É lindo, parece que está nevando naquela alameda. E tem alguns pontos lá que estavam vazios, né? As árvores morreram e não repuseram as mudas. Aí eu pedi autorização da Nova Cap e fiz um mutirão do plantio de ipê branco. Como que eu envolvi os moradores nisso? Cada morador interessado adotou uma muda. No dia, esse morador foi lá e plantou essa muda, e agora esse morador, ele é dono daquela muda. Dono entre aspas, ele é o pai, a mãe, o padrinho,
né? Então ele cuida, ele vai lá, ele coloca água, ele coloca adubo. Tem gente que faz oração, tem gente que canta música, tem gente que deu nome para muda. Então cada um trata da maneira que melhor entende que aquilo é produtivo, né? E por incrível que pareça, de todas as mudas que nós plantamos, nenhuma morreu. Nenhuma. Todas vingaram, estão todas crescendo. Tem as plaquinhas com o nome do morador que plantou. E o sentimento que traz para mim, vendo a cena, depois eu mando para o Jean o vídeo do dia do plantio, é um sentimento de satisfação e de alegria inexplicável. Todo mundo ali envolvido naquele momento, e as crianças mexendo com barro, com água, envolvidas, felizes, sabe? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Tem custo. A prefeitura comprou as mudas, eu comprei no Mercado Livre, chegou de van, dentro de uma caixa de papelão. Tem custo, mas não tem preço, porque você traz para si os moradores. Então, você abre também a liberdade, você dá a liberdade para o morador dele te conhecer em primeiro lugar, né? Bater um papo informal com você na calçada. Você é o prefeito da quadra, mas você não é inacessível, porque em alguns casos eu sei que tem, né, o prefeito inacessível. E essa proximidade faz com que a amizade flua, o trabalho flua. Então as pessoas passam a te tratar de forma diferente, educadas, cortês. Elas demandam coisas que são pertinentes, sabe? Ninguém te trata com falta de respeito. Tá bom, vai. 99% te tratam bem. Uma parte sempre vai reclamar e sempre vai brigar. E além disso, você pode fazer 1.000 coisas acertadas. Uma que você errar, ou naquele dia que você não acorda bem, ou aquele dia que você tá doente, que você não tá muito afim sei lá, você só não tá bem, tá com dor de cabeça. Aí uma palavra errada que você solta, ou uma ação errada que você tem, aquilo vira contra de uma maneira que isso já aconteceu aqui. E foi uma briga imensa. O grupo na nossa quadra parece a grande família, né? Todo mundo conversa sobre tudo, se ajuda, mas na hora que tem briga, todo mundo briga. Mas passa meia hora, já tá tudo certo. Mas acontece de você fazer 1.000 coisas acertadas e uma errada e algumas pessoas caírem matando. Falando um pouquinho das festas, nós vamos ter agora a festa agostina. Por quê? Festa de quadra não é tão grande quanto festa de igreja, festa de clube. Então a gente não pode competir com festas grandes, né? Então por isso que a nossa festa acaba no finalzinho acontece no finalzinho da primeira quinzena de agosto. É como se a gente estivesse fechando o circuito das festas juninas, né? A nossa quadra fez a festa junina do ano passado, onde eu ainda atuava como voluntária, não era prefeita. Deu cerca de 800 pessoas na nossa festa. Pelos meus cálculos, é uma festa que movimenta em torno de 90 mil reais para os fornecedores que trabalham com a gente. É uma festa autossustentável, porque os fornecedores que já são habituados a trabalharem com festas, eles pagam uma taxa para a nossa prefeitura. Essa taxa, a gente paga segurança, brigadista, a gente paga banheiro, locação de banheiro, limpeza da quadra, porque enquanto as pessoas estão ali na festa, tem uma equipe da limpeza tirando a sujeira das mesas. A gente aluga mesa, a gente aluga brinquedos para espaço kids. Então, tudo isso tem um custo que praticamente não sai da conta da prefeitura. A prefeitura tem essas festas que são sustentáveis. Então, ano passado foi a festa agostina, em seguida foi a festa das crianças, depois a festa de Halloween, depois a festa de Natal. Aí nós tivemos o pré-folia, que foi o carnaval, agora a última foi a festa de Páscoa. E agora a próxima vai ser a festa agostina. As festas, incrível como ajuda a sincronicidade das pessoas, sabe?
alavanca a amizade entre as pessoas. E a nossa festa ela é aberta para todo mundo, inclusive para os pets. É lógico que tem sempre aquela pessoa, aquele morador que não gosta. Por mais que você coloque o som muito baixo, por mais que você não faça ruído, por mais que a sua festa termine 9h30, vai ter alguém que não vai gostar da festa. E é só essa pessoa pegar o elevador, descer e aproveitar. Ela não precisa dirigir, ela não precisa ir muito longe. Ela tem aqui para curtir, ela não desce, ela não curte e ela só briga. E escreve no grupo que tá uma merda, que tá ruim, que ela não gostou, que tá incomodando. Tem gente que quer sair de casa, fala assim: não vou, e sair da minha casa, enquanto tiver barulho, eu vou sair da minha casa. E não tem barulho. Quem frequenta sabe. Mas enfim, é só para mostrar para vocês que 90% do seu público pode estar muito feliz com o seu trabalho. 10% pode estar infeliz com o seu trabalho. O que você não pode deixar é que esses 10% acabe com a sua energia, acabe com o seu trabalho, tá? Alguém tem alguma pergunta? Muito bom, Thalita. Ó, melhoras aí, hein? A garganta tá. Eu tô tomando medicação, tá tudo bem, Nossa, é porque ela só foi secando. normal. Ó, tem perguntas sim, eu tenho que algumas também, tá? Mas só para não aproveitar o gancho e você dar um respiro aí também da tosse, concordo plenamente com tudo que você falou. E sobre a sede, eu tenho essa mesma visão que você, viu? Eu vejo que é sonho de algumas prefeituras terem sede. Depois que eu descobri o preço, eu, o quê? R$ 100.000 numa sede? Tanto coisa para fazer, tanta calçada destruída. Eu não me sinto nem um pouco à vontade com isso, assim. Para mim seria a última das últimas opções. E mesmo assim, concordo contigo. É oneroso, é toda essa dificuldade, né? Só Não se tem... fosse obrigatório, né, Jean? Se fosse obrigatório, É, seria a última da última das coisas, mas de, nem isso. Exato, eu concordo contigo. O espaço que a gente tem no meu bloco para guardar é super tranquilo, a pouca coisa que a gente tem, né? É um carrinho de mão, um rastelinho, os sacos de lixo ficam ali, a luva do rapaz que faz a limpeza para a gente fica ali, nada demais ali, pequenininho. E é até bom porque eu vi em algumas quadras que tem sede, o que que acontece? A sede ela vai virando um depósito da prefeitura. As pessoas começam, não tem onde jogar, joga lá, a prefeitura guarda, guarda aqui, doam para a prefeitura coisa, fica um monte de coisa lá, vira um entulhão, assim. Então, concordo plenamente contigo, não, tá? E esse ponto aí que você trouxe, né? De não se. É difícil as críticas, né? Às vezes é isso. A gente recebe 1.000 elogios, é legal. Uma crítica derruba. Você esqueceu os 1.000 elogios e fica naquela crítica ali, né? É tentar, né, gente, não fazer isso. Assim, no começo eu me preocupava mais. Hoje em dia eu tô mais de boa. Hoje em dia eu tô mais focado nas pessoas que estão botando para cima, estão querendo ajudar. Os mais complicados, digamos assim, nem tentar escutar. Essa pessoa, tem gente que reclama até do passarinho cantando. Então não dá bola, não dá palco aí. Tem gente que quer palco para Tem briga. gente que reclama comigo das maritacas. Ai, você não pode fazer nada com relação aos quero-quero que fica ali naquele lote que vai ser o bloco A. Cara, não posso fazer nada, eu quero. Ai, porque na minha janela eles ficam fazendo barulho e também tem as maritacas, é muito chato. Eu falo, gente, vai morar no alto da montanha, na neve, que daí não vai ter passarinho. Não é possível. Boa, muito boa, Thalita. Eu vou te fazer uma pergunta agora e vou abrir para o pessoal fazer as perguntas também, tá? A primeira que eu te faço, você não é de Brasília, né? Pelo seu sotaque eu percebo que você veio de onde? Eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Nova Odessa, que fica do ladinho de Americana, dentro da Legal. região metropolitana de Campinas. Legal. Aí a pergunta não é só isso. A pergunta é o seguinte: como surgiu para você o envolvimento no trabalho comunitário? Você já fazia lá? Como foi? Como surgiu? Não, eu nunca tive tempo para trabalho comunitário, porque em São Paulo eu trabalhava em empresa privada e consumia demais o meu tempo, né? Eu trabalhava na área de recursos humanos, meu tempo era muito consumido, e lá as coisas funcionam um pouco diferente daqui, né? Um voluntariado que você consegue fazer lá é trabalhar num asilo, né? Numa igreja, enfim. É diferente desse trabalho que a gente executa aqui, né? Desse cuidado. No trabalho que eu tinha lá, eu trabalhava numa fábrica de chocolates, na fábrica da Arcor de Tortuguita. O trabalho que eu tinha lá, como RH,
que envolvia mais essa parte de voluntariado, e lá não era voluntário, né? Era o meu trabalho. Era assim, fazer festa. Vamos fazer festa de criança, festa de final de ano. Ah, na época da Páscoa distribuir ovo de Páscoa para os funcionários. Era esse trabalho, sabe? Quando eu me mudei para Brasília, eu fiquei um tempo só estudando, cerca de 2 anos, 2 anos e meio só estudando. E eu não nasci para só estudar. Eu tenho que conviver com gente, eu tenho que ter convívio diário e dinâmico, porque senão eu entro em depressão. E aí eu comecei a trabalhar na Força Aérea Brasileira. E eu amo trabalhar na Força Aérea Brasileira. Acho que o militarismo, a hierarquia, a disciplina, isso tudo sempre fez parte de mim, mas eu nunca tinha entendido, né, de certo modo. E aí, quando uma prefeita daqui da nossa quadra soltou um comunicado que precisava de voluntários, eu me voluntariei para trabalhar aqui na 211. Poxa, é a quadra que eu moro, é onde minha filha está comigo, é a quadra que está o meu imóvel. A gente tem que valorizar o nosso espaço, né? E eu entrei como secretária de lazer e esportes. Então, o que que eu organizava como voluntária? Festa, festa. Festas e eventos. Ah, vai inaugurar o parquinho. Ah, vai ter serenata no Natal, né? Cantata de Natal. Então, isso era eu que organizava. É, na FAB, eu faço basicamente isso às vezes, organiza festa, sempre estou na comissão de alguma coisa, por exemplo, comissão de funeral. Então, a pessoa falecia, eu ia lá na casa da família, dar o suporte. Então, tá aí, ó, tudo isso envolve contato com pessoas, nas diversas formas. Então, isso me deu um pouco de bagagem. E aí, quando eu vi que trabalhar na prefeitura poderia ser legal, eu entrei como voluntária. Embora seja um trabalho mais diferente, em virtude da burocracia, e nem tudo a prefeitura pode fazer, né? A prefeitura tem que contar com o serviço público. Ainda assim, eu gosto, sabe? É porque se deixar, eu faço tudo. Ah, tem que recapear. Aí eu já vou fazer um orçamento, já vou mandar recapear, entendeu? Mas tem coisa que infelizmente não dá, a gente tem que contar com o serviço público. Graças a Deus, nós temos muitos líderes que nos colocam em contato com as pessoas do serviço público, e aqui em Brasília eu sempre fui muito bem tratada por essas pessoas. Então, eu sou super bem tratada no terceiro batalhão da Polícia Militar, eu sou super bem tratada na Nova Cap pela NITLE, eu tenho um excelente atendimento com o pessoal da SLU. Então, assim, não tenho do que reclamar como prefeita. É lógico que eles têm as limitações deles. Eu não vou ligar lá e em meia hora eles vão chegar na minha quadra para me atender. Não é isso, né? Existe um escopo de trabalho, existe uma rotina, uma rotina. Então, assim, cabe a mim, como prefeita, provocar o serviço público e aguardar. E aquilo que realmente eu não consiga fazer, aí eu entro atuando, aquilo que eu não consiga fazer como serviço público, aí eu entro atuando particularmente, né? Por exemplo, a manutenção do parquinho central, eu sei que o GDF faz. Só que há um tempo eles estão tendo dificuldade em atender todos os parquinhos. Então eu já programei para esse ano a pintura do parquinho e a reposição da areia. Então, a gente vai programando as demandas, né, de forma que consiga, no término do ano, atender tudo sem que a gente dependa unicamente do serviço público. Aquilo que eles conseguem nos entregar, a gente aceita de bom grado, mas o que não dá, a gente vai e faz. Excelente, Thalita. Obrigadão. Agora está explicado porque você faz tantos eventos maravilhosos, já tem essa experiência aí, né? O da Páscoa com os coelhões lá, eu vi, coisa linda, que massa, hein? E olha só, a gente conseguiu. A nossa festa está crescendo bastante, né, em dimensão e em ser conhecida. E a festa da Páscoa a gente teve patrocínio. Legal. Olha aí, que bacana, hein? É. Muito legal. Gente, perguntas para Thalita, vamos aproveitar a nossa convidada especial. Ó, o pessoal, a Soraya falou aqui, o pessoal está elogiando, né, no chat, você está acompanhando aí, né? Mas a Peraí, Soraya deixa eu ver. falou.
Pessoal, de parabéns pelo trabalho, explanação, A ótima fala. Geisa, obrigada. A Isamara. Aí a Soraya falou, ó, o pessoal da 211 não é fácil, Thalita Não, Maravilhosa. Não, ó, vou defender, não é só 211, gente, só muda o número da quadra e a letra do bloco. Quem é síndico aqui sabe, gente, é normal. Tem as pessoas complicadas em todas as quadras, né, Alexandre, aí prefeito também, enfim, não, tem as é isso pessoas, né? mesmo. É Não, isso mesmo. não dá pra As gente falar. reclamações são muitas. A gente Não. tem que ter filtro. E filtro, inclusive, para o nosso coração, porque a gente não pode se deixar levar por algumas coisas que vão te magoar, que vão É, baixar sua energia, que vão impedir que você faça o seu serviço bem feito, sabe? aham, verdade, total. Aqui ele botou a foto dos coelhos, ó, gente, que legal, os coelhões. Aí esse Nossa, totem que tem atrás dos coelhos aqui chama back, não é backstage, é outra coisa, backdrop. Isso, backdrop, obrigada. E aqui tem todos os nossos patrocinadores. Ah, a Keile lembrou muito bem, o DF Sem Chamas. É um projeto que estava lá em Águas Claras. bom, E lá em Águas Claras apresentou excelentes resultados, né, com relação a princípio de incêndio em edificações particulares, né, os apartamentos. E aí a Keile, preciosa, conseguiu trazer o projeto para cá e nós fizemos um treinamento com os moradores dia 26 de dezembro. Mentira, 23 de abril, vinte e abriu. seis de abril, a louca. É que você já está pensando no evento de dezembro já, ó, já Meu tá... Deus do céu, viagem. Aí a gente fez um evento com eles dia 26 de abril de treinamento e foi muito legal, muito legal. Infelizmente, para uma quadra que tem quase 2.500 moradores, você tem uma presença de 30 pessoas, sabe? Você não pode desanimar. Quem veio aproveitou do início ao fim, sabe? Quem não veio perdeu. Da mesma forma, o treinamento da PMDF, que nós fizemos em março, dia 28 de março. Então, vieram 10 pessoas, né? A gente não pode desanimar. Quem está aqui merece o nosso melhor, né? Quem nos apoia merece o nosso melhor. Então, é, eu vou continuar fazendo esse trabalho pela quadra. Quem quiser participar será muito bem-vindo. E quem não quiser, perde, mas também, quando reclama, escuta. Porque daí não sou eu que falo, olha, você está reclamando, mas você não foi no treinamento. Não sou eu que falo, são os moradores que compareceram ao treinamento que falam. Então você acaba tendo pessoas comprando a sua briga. É muito, Sim, muito legal o sentimento de pertencimento que as pessoas vão tomando. é verdade, é um grande ponto que você falou. E uma pergunta, esse DF Sem Chamas, eu quase fui, eu só, ó, tem uma convidada aí contigo, a Thalita, é da Prefeitura Mirim, é? Tá aí do seu Ah, lado? é a minha filha, ó. Vai lá, Oi, Lili. A Meli, Helena. boa A Meli noite, apareceu. Olha lá, é a Lili. Ah, e Lili, aqui tem a Catarina, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui você aparecer são também. duas. E Ah, oi, todo mundo fica Catarina. grudado comigo, é impressionante. Ó, o que que tem aqui também, ó, minha gatinha aqui, tá Tá dormindo, dormindo. Ah, dormindo, é, faz bem ela. A tá de Catarina tá olho. deitada em cima do teclado aqui. Legal. Aí eu ia te perguntar, Thalita, eu quase fui na de vocês, só que a gente tinha evento aqui bem no mesmo dia, mas Foi. do Deve Sem Chamas. É possível, assim, o pessoal solicitar ou não? Ele já é possível? É perfeitamente possível. Perfeitamente possível. O que que se faz? É só entrar em contato com os bombeiros, solicitar, tipo, Chama. Ah lá, Keile passou o número do ótimo. telefone. Ah, Tem legal. duas. Como que é o nome, Keile? A Fundação 193 e o Hum, CBMDF, é uma parceria. E aí o CBMDF capacita essas pessoas que dão esses treinamentos. Treinamento muito rico, vale super a pena. muito legal. Eu fiz aqui na quadra alguns com os bombeiros, mas eram de primeiros socorros. Muito bom também, mas vai Vale pouca super gente. a pena. Olha, vou pegar isso contigo para a gente fazer aqui também. Sim, ó, já falando para você e para todo mundo aqui, pessoal, ofício, via participa, solicitando a palestra de primeiros socorros para a quadra, e eles respondem, me surpreendi, assim, responderam rapidamente, já entrou em contato, deixa o WhatsApp de vocês, entra em contato, eles vão agendar. Foi com o CBMDF? Foi, aham.
Corpo de Eu bombeiro fiz uma mesmo. festa das crianças aqui em 2023 e eu solicitei um caminhão dos bombeiros, um ABT. Que E legal. eles vieram do início ao fim da festa. E quando faltava cerca de 1 hora para a festa acabar, eles deram banho nas crianças com mangueira. Ah, que legal. Cara, pais, crianças, o pessoal na janela dos prédios, sabe? E eles ligaram a sirene e ligaram a mangueira. Foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Foi muito legal. Que divertido, hein? Sua filha Foi. gostou aí, com certeza, Ela hein? não entrou na água. Meu marido é bombeiro, né? Ah, E quando tá. a gente leva ela no quartel, ela não chega perto nem dos caminhões e nem do helicóptero. Ela não chega perto. Então, não Tá bom. aproveita por enquanto. Não É, aproveita. tá Eu certo. Nossa, eu tenho queria voltar a medo. ser Olha criança. lá. Oi? Por que que você não aproveita? Que eu tenho medo. Ah, tá certo. Tá bom, né? Se tá com medo, melhor não ir, né? Tá Melhor certo. não ir. Tá bom. Muito bom. Aí é isso, gente. Ó, outras perguntas, pessoal tá só elogio, Thalita, aqui. Tem É, nenhuma Geisa, pergunta. obrigada. Alexandre levantou a mão. Ó, Alexandre, prefeito da 303 Sul. Oi, Vamos Alexandre, ver. boa E noite. boa noite, prazer. Parabéns pelo Igualmente. trabalho de vocês aí. Acompanha Obrigada. pelo Insta. Esses coelhões lindões, você tem alguma empresa que alugou, que faz para você? Tem. Como é que é? Chama Ludic, a empresa. Eles têm vários personagens, inclusive a festa de Papai Noel. Papai Noel e os Minnie e Mickey vieram, né? Bacana. E na festa da Páscoa, eles deram como patrocínio para nós a coelha. Então a gente pagou pelo coelho e veio a coelha de Legal. patrocínio. É muito, os personagens são lindos. O Papai Noel ano passado fez um sucesso. Aí a gente trouxe o Pluto e os cachorros ficaram tentando cheirar o rabinho do Pluto. Foi muito engraçado. Todos emocionados. Gente, é o Pluto, é o Pluto. É, Bacana. foi Parabéns muito pelo legal, foi muito trabalho bacana. e obrigado aí pela partilha da experiência. E Você estou fala, à disposição de vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp e a gente conversa. bacana. Você falou aí agorinha, né, das pessoas que denigrem ou que não gostam do serviço da prefeitura. Hoje eu tive um caso aqui que eu estava agora falando com a administração de Brasília. Uma única moradora da quadra dos 504 apartamentos, ela se dá o trabalho de levantar a bunda e ir lá na administração. Hoje, depois de 6 meses, eu consegui uma. Consegui não, eu pedi semana passada e consegui de pessoal limpar aquelas árvores, aquelas folhas de mangueiras que ficam aqui embaixo da árvore. Pois essa mulher já é a segunda vez. Uma vez foi com a Nova Cap, a Nova Cap para o serviço, e hoje foi com a administração. Ela vai lá na administração, abre o chamado, abre a ouvidoria, pega o nome de todo mundo, denuncia os funcionários. Aí eu Por quero. quê? Por quê? Porque eles estão limpando a quadra e a folha, segundo ela, não é para ser limpo, porque a folha é insumo para as árvores, fica lá aquilo. Não, mas atrai bicho. Pois é, mas ela não. Ela tem tantas características estranhas, para não dizer outra coisa, entendeu? Que assim, não dá para falar. E ele fala, Alexandre, olha, eu tô com esse problema aqui, porque ela fez uma denúncia contra os funcionários nossos e nós vamos ter que responder isso amanhã. Mas me pediu aqui, vou abrir uma ouvidoria agora para ela. Meu Deus, gente, que perda de tempo, né? Isso a gente Lamentável, perde né? tempo com isso. Mas É, Em vez de ajudar, né, perder tempo em ajudar e fazer ouvidoria para resolver problema, ela cria mais problema, né? é isso. Obrigado aí, gente, pela partilha. Parabéns pelo trabalho obrigada. de 11. Jean, mais uma vez, obrigado. Continuemos aí. Pô, valeu demais, Alexandre. Tamo junto. Gente, mais pergunta. Ó, a gente vai até 20, 30. Vamos aproveitar ao máximo, pessoal. Ao máximo. Continue elogiando, mas aproveitem a perguntar, gente. A hora é essa, hein? Ó, pessoal. Cláudio, parabéns, faz a diferença. Estou como vice-prefeito 402, adorei as dicas. Muito legal. Se vocês não perguntarem, eu vou ficar perguntando. Fica chato. Ajuda, gente. Não só eu falo. Mas, É que eu ó, também falo muito, e aí talvez eu já tenha Então, falado o que o pessoal já esclareceu, né? sim, eu não, mas cheguei. eles estão quietinhos hoje, tá? Eles só foram mais Tá falantes. tímido. Tô... Jean, uma Oi. pergunta. Se eu perdi essa informação. A arrecadação da quadra hoje, quantos blocos participam e está dando em média quanto por apartamento? A gente tem hoje 10 blocos construídos, 9 estão colaborando, né?
Eu já mandei um ofício para esse 10º bloco que não colabora por hora, solicitando o retorno deles à prefeitura, né? Eles pagam um salário mínimo e meio mensalmente. Então, todo ano em janeiro, em decorrência do aumento do salário mínimo, eles também sofrem um aumento. Então, eu não preciso me preocupar com o aumento da arrecadação nesse sentido. Então, atualmente a prefeitura arrecada cerca de 13 mil e alguma coisa reais, mas a gente tem os custos fixos. E, eventualmente, a gente consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, no bloco da Keile, que é o F, e no bloco C, nós fizemos a pintura de um circuito infantil. Nós temos mais de 10 brincadeiras pintadas no chão. Esse chão é a parte superior da garagem, que fica alinhada ao pilotis, né? E aí, ali as crianças brincam, tem amarelinha, jogo da velha, corre-cotia, a centopeia. E isso tudo foi pago com dinheiro da prefeitura. É um dinheiro que, na média, cada apartamento contribui com 15 a 20 reais, mas como é um salário mínimo por prédio, então a pessoa não escolhe se ela quer ou não pagar a prefeitura. Está embutido no valor do condomínio dela, né? E aí esse dinheiro retorna para o próprio morador em ações que a prefeitura realiza. Nossa, R$ 20 não é nada, né? E o tanto diferença. É um sanduíche, não dá nem um Nem sanduíche isso do hoje, o cara, que que você né? paga com 20 reais? 20 aí teve gente, Thalita, que já reclamou e não quis contribuir ou não? Não. Não, porque assim, eles pagam o condomínio. E Uhum. essa taxa da prefeitura, ela vem embutida já, sem ser discriminada, ela vem como despesas mensais, vamos dizer. Ah, E tá. nas reuniões de assembleia, é que eles decidem se eles vão continuar ou não com a prefeitura, Aham. entendeu? Perfeito. Não, quando cai a ficha que é R$ 20 por mês, assim, pelo amor de É, Deus, né? Mas tem uma, gente que uma... reclama mesmo assim. Não, tem gente que reclama porque não gosta da ação da prefeitura, né? É. Nós temos uma pessoa aqui na quadra cometendo um ato de crime, né? Nós temos uma quadra de areia e temos o parquinho do Bloco K, que é aqui onde eu moro, que tem areia também. E essa pessoa está jogando prego. Que isso? Então, semanalmente, a gente tira sacolas de prego dali. Sacolas que eu digo, tá, um punhado, mas é muito prego. E essa pessoa está jogando, de fato, para alguém se machucar mesmo. Nossa. Se machucar. Por quê? Não sei. Essa pessoa não gosta que ninguém brinque, que ninguém jogue bola, que as crianças. Sei lá o que que essa pessoa pensa, mas normal essa pessoa não é. E a gente vai instalar câmera na quadra de areia para pegar essa pessoa. Então, lá vai mais um pouco de dinheiro da prefeitura para a gente tentar descobrir quem é o criminoso que está fazendo isso. Que loucura, hein? E a gente pega pregos novos e alguns enferrujados. Então, ele joga ali com frequência. Que É loucura. assustador o negócio. É assustador. Eu nunca vi algo Ah, assim. Que louco. muito. Mas a gente vai pegar. E eu tenho registrado os boletins de ocorrência, né, contra essa pessoa que a gente não sabe quem é. Então, a partir do momento que a gente pegar, eu vou apresentar os boletins, as fotos, e aí essa pessoa vai se entender com a polícia. E aí o problema é dela. Pô, Vocês têm Thalita. Sim, fala. WhatsApp dos moradores? Nós temos um grupo, é uma comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente tem 4 grupos de WhatsApp. Eles estão divididos em informativos da prefeitura, classificados. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Ó. Classificados geral. No grupo geral, todo mundo pode falar. No classificados, todo mundo pode postar aquilo que está vendendo, algum serviço que ela presta. Indicação de serviços é quando eu escrevo lá no grupo assim, ah, eu tô precisando de uma diarista. Aí todo mundo vai e manda o contato. E o informe da prefeitura, ah, vai ter assembleia, não vai ter o projeto, não vai. E tem um grupo que só a prefeitura escreve, mais ninguém, para evitar briga. Então Nossa, todo mundo entra na comunidade e depois faz a opção se quer ou não entrar nesses grupos. Isso tem funcionado, graças a Deus. Tem funcionado bastante. Legal, a gente falou disso na aula anterior, foi bem legal. E além disso, de não ter briga, Thalita, eu percebia que quando eu botava umas informações no grupão geral, uma informação super importante se perdia, que vinham 100 figurinhas, uma briga aqui, o pessoal perdia. Então ali fica bom que fica organizadinho, mensagens importantes, o pessoal acessa quando Sim. quiser. Tem muita gente que não quer bater papo e quer estar aí por dentro, então, Isso, né? porque daí a informação não se perde quando é só a prefeitura, né, enviando,
E não tem briga, não tem, o grupo não enche, né? Ficou melhor, realmente, ficou bem melhor assim. Muito, muito bom. A Cláudia perguntou aqui Foi. se o valor que a gente cobra está no estatuto. Tá, nós refizemos o estatuto no ano passado. E nessa revisão, nós colocamos, inclusive, que para o bloco ser associado da prefeitura, ele tem que ter assembleia, né? Então, ele tem que decidir isso em assembleia. De mesmo modo, para sair da prefeitura. Por quê? Ano de 2024, ano passado, nós tivemos a baixa de 3 blocos. E essa baixa ocorreu sem assembleia. Alguns moradores nem sabiam que o bloco não estava mais participando da prefeitura. Então a gente mudou o estatuto. Ó, vai entrar só com assembleia? Beleza, mas vai sair só com assembleia. Então todo mundo tem que saber, e o síndico tirava o bloco da prefeitura sem explicação nenhuma. Ele simplesmente tirava o bloco da prefeitura, às vezes por alguma intriga com a equipe da prefeitura, né? E a gente não pode deixar o lado pessoal tomar conta disso. A gente tem que ser profissional. Verdade. Muito importante isso de assembleia. A gente falou que várias vezes eu dei essa recomendação também, porque já aconteceu. A pessoa, uma decisão que ela não gosta, ela não quero mais apoiar, não. Acabou. E você É, continuando com aqueles exato. gastos, né? Com aquele custo fixo, quebra as pernas, né? E às vezes é uma decisão que a prefeitura toma, não é sozinha. Eu não tomo decisão nenhuma da prefeitura sozinha. Eu Uhum. sempre consulto todos os síndicos. Seja, você falou de lixo inservível, né? Eu tenho na entrada da quadra uma área reservada para dejeto de resíduo verde, para Legal. descarte de resíduo verde. Foi eu instalar a placa lá. Esse local é para descarte de resíduo verde, explicando. Aqui você coloca folhas ensacadas e aqui você coloca galho. A hora que eu coloquei esse aviso, começou a aparecer sofá, Nossa. cama box, mesa, cadeira, resto de gaveta. Então, uma vez por mês, eu tenho que trazer um frete aqui na minha quadra para levar isso tudo embora, porque o SLU não retira, a Nova Cap não retira. Uhum. Então, tá mais um custo para a prefeitura, Difícil, hein? Nossa, essa parte tô porque maluco as também. prefeituras vão começar a ser multadas, né, Jean, Uhum. por excesso de lixo. Então, tá aí mais um custo que vocês, eventualmente, vão ter que planejar, né? É isso aí? Sim, Pois é, tá, vai dar polêmica isso aí, né? Já é um assunto daqueles também, né? as quadras vão começar a ser multadas em virtude do descarte irregular de lixo inservível, né? Colchão, móvel, Tá todo mundo que a enrolando. SLU não retira nem a Nova Cap. E aí, a prefeitura que tiver CNPJ vai receber a multa no CNPJ da prefeitura. A prefeitura que não tiver, a quadra que não tiver prefeitura, essa multa vai vir diluída no CNPJ de cada bloco. Ixi, vai ter um monte de prefeitura que vai acabar se fizerem isso, que o pessoal vai sumir. Não, não vou pegar essa bomba, não, porque Nossa, esse Pois bicho, é, meu pois Deus. é. difícil. Jean, Oi, é, Ron. ano passado eu não participei, tava em viagem, e aí na outra semana foi aquela reunião que a gente teve na administração de Brasília para falar sobre o estímulo deles da formalização das festas, né, comemorativas e feirinhas. E aí, nessa última semana agora, eu tentei pegar para fazer o tal do formulário para, bicho, vamos encarar esse boi de frente, vamos fazer essa regularização. Rapaz, a vontade que dá, assim com essa notícia, né, de cobrar pelos inserviços, pelo IPTU, por a multa, é a vontade que dá de sair correndo, né? A gente fica parecendo doido, porque é isso mesmo, você quer fazer esse monte de trabalho para poucas pessoas apoiarem, né? Mas é assim, o valor que a gente vai ter que pagar para formalizar uma festa junina, cara, tá sendo volta de uns R$ 4.000 só de documentação. É só de documentação e ainda você vai ter que pagar um engenheiro eletricista, você vai ter que pagar o eletricista, que vai ter que ficar na sua festa durante o horário da festa, e o RT, e também uma empresa para coletar o lixo que você vai produzir, porque você não vai poder colocar esse lixo nos containers dos blocos. E esse lixo que você paga para recolher é o que foi produzido na sua festa. E você só pode contratar as cooperativas cadastradas no site da CLU, que gira em torno de R$ 1.300. Um container que eles vêm no dia da sua festa, coloca próximo ao local do evento e no dia seguinte eles retiram. Então, para a sua autorização ser liberada,
você tem que apresentar tudo isso. Contratação de gerador, é, o container das cooperativas, todas as guias que a própria administração cobra, né? Vocês já fazem isso aí sempre? Sim, Pois é. Parece que eles fazem tudo para a gente não fazer, né? É. Parece que faz é. para não fazer, mas assim, como às vezes você tem aquele morador que é chato, que pode É, Já? te denunciar, aí você prefere ir pelo caminho mais sim. dificultoso, porque você não quer correr o risco de, no meio da sua festa, aparecer um fiscal aí. É. Não vai, ele não vai acabar com a sua festa. Ele não vai dizer assim, olha, acabou agora, apaga a luz, todo mundo vai embora. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai te notificar e é desagradável, né? Sim, sim. Não, lamentável. É, mas deveria ser mais simples, né? Muito burocrático, Deveria. né? O ano passado, quando eu fui fazer a festa junina, eu tive que fazer um croquis. Eu fiz um croquis naquele sisteminha de engenheiro civil, Uhum, AutoCAD. Fiz um uhum, croquis no AutoCAD porque você tem que explicitar a metragem de área pública que você quer de autorização. Então, eu coloquei todas as barraquinhas, coloquei o espaço do banheiro, coloquei o espaço dos brinquedos, da pipoqueira, das mesas e cadeiras. Ah, nós vamos usar X metros quadrados. Aí você paga, acho que dois e pouquinho por metro quadrado. R$ 2 e pouquinho por metro quadrado. E aí você vai somar esse valor e a EGDF vai te emitir uma guia para você recolher por uso do espaço público. é. É inacreditável. Você viu que até o cachorro da Thalita latiu aí, indignado. Ele colocou no assunto, né? A Catarina, É, indignada. indignada. É. Pois é. Gente, nosso papo tá tão legal, mas a gente tem só 2 minutos. Queria abrir mais alguma pergunta para nossa amiga Thalita. Dá tempo para mais uma. Não, vai ter que ser eu? Ah, não, gente. Por favor. Ajudem aí, alguém. Eu já falei. Falou, Alexandre representou. Fez uns três aí. Boa, Alexandre. Ó, a Cláudia. Jean, Oba! Thalita, parabéns pelo Obrigada, empenho, maravilhosa, um prazer, viu? É, igualmente. uma dúvida, como é que é composta a sua aí, a administração, né, da quadra aí? São quantos são com conselheiros, diretores, como é que é feita a composição? Eu sei que é de acordo de cada estatuto, né, mas Sim, a só gente para ter uma definiu ano base. passado, no estatuto, um prefeito, um vice-prefeito, um secretário-geral, um secretário de finanças. Aí qual é o outro secretário que agora me deu branco? Tem um outro secretário, dois conselheiros. De lazer que você tinha falado? Lazer e Isso, esporte? esportes e lazer. Esse mesmo, quero o meu Era o cargo. seu. Lerda pra caramba hoje. São 5 membros. Ah, tá ok, ok, eu estou Bom, anotando Mas aqui. mesmo sendo 5 membros, todas as autorizações que eu pego com eles é pelo grupo. Então, autoriza, inclusive, quem não é membro da prefeitura, mas é síndico de bloco participante, né? Então, pessoal, todo mundo ali paga, né? Só fica no grupo os blocos que estão na prefeitura. Então, todo mundo ali paga. Pessoal, uma síndica demandou o circuito infantil, a pintura do circuito infantil. Vamos fazer? E todo mundo, legal, vamos, não sei o quê. Então, todo mundo apoia. Se a maioria não apoiar, aí eu não faço. Certo. Tá muito bom, bom. obrigada, viu? Muito Eu que legal. agradeço. Gente, papo maravilhoso, ó, mas infelizmente nosso tempo chegou. Vou pedir para vocês, por favor, quem puder conectar aí o vídeo agora, a gente sempre tira uma foto, tá, Thalita, para Tá registrar. bom. Posso só colocar o WhatsApp da prefeitura? Por favor, claro. Porque nós temos um WhatsApp da prefeitura, porque eu não aguentava mais meu celular com foto da quadra. Ah, legal. Como é que tá sendo isso? Aproveitando mais uma perguntinha aí. Tá bem melhor Eu tendo? peguei Tô um planinho pensando. mais baratinho da Claro, acho que é R$ 45. Fiz no CNPJ da prefeitura, pedi para entregar o chip aqui em casa e pronto. Aí agora vem uma continha todo mês que eu pago. Mais uma conta fixa, celular da prefeitura. Mas de boa, mas você sentiu a melhora já? É bom ter essa Para separação? minha cabeça é infinitamente melhor, porque quando ficava no meu celular pessoal, eu olhava, sei lá, acordei 1 hora da manhã para ir no banheiro. Aí eu olhava meu celular, tinha alguma coisa lá, Hum, né?
Aí eu falei, ah, não, gente, eu preciso separar as coisas porque eu preciso ter mente sã para poder pensar direito na minha vida também, né? Não posso viver em função da prefeitura. Boa dica, viu, Thalita? Eu tava pensando sobre, eu acho que eu vou fazer isso, que eu tenho esse problema também. Faça, faça, a melhor coisa que você faz. E aí você coloca lá na descrição, atendimento em horário comercial. Acabou. Uhum. Legal, muito boa. Obrigado pela dica. Gente, vamos para a nossa fotinha aqui. Quem puder conectar o vídeo. Chegou o José agora. Ô, José, você chegou na foto, hein? Chegou, José chegou para a foto. Olha aí, era no final. Um, dois, três. Aí foi. E queria agradecer mais uma vez, Thalita, parabenizar seu belo Obrigada. trabalho, muito inspirador, força aí na luta, né? Que não para, né? Não existe, Não, eu sempre digo, não existe o fim, sempre, a gente está sempre no gerúndio, né? Sempre fazendo, sempre procurando, enfim. Você comemora uma vitória, já vem uma bomba para já resolver. veio uma tsunami na tua cabeça. Mas é isso, brigadão, está convidada sempre, o curso é seu, é de todo mundo aqui, é um espaço comunitário que vai estar sempre aberto, você está mega convidada sempre, foi um prazer. E Obrigada. obrigado, pessoal, mais uma vez, viu? Então, só para dar aquele tchau, quem quiser falar algo, dá um tchauzinho, fiquem à vontade, e obrigado mais uma vez. Obrigada, Jean. Obrigada, Thalita. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo, boa Sempre noite. gratidão mesmo, viu, Jean? Muito obrigada. Valeu vocês, gente, um Thalita, abraço. parabéns, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Valeu, gente, uma ótima semana para vocês, tudo de bom, um abração. Tchau, tchau. Tchau.